Nós vamos iniciar a nossa série falando sobre uma coisa que eu tenho experimentado muito por esse tempo, e eu sugiro que você faça também, se você assim o quiser. Nós estamos falando, ou melhor, nós estamos iniciando apenas o nosso ano, e no início desse ano eu queria te dar algumas dicas, desejamos dar algumas dicas a você, sobre o ano que você vai viver. Isso, só coloca um por vez lá, Caio, por favor, que aí que dá certo. O ano que você vai ter em 2025, que de repente, se você não pensar, como nós falamos semana passada aqui, no momento da mensagem, algumas coisas importantes sobre a nossa vida, sobre as decisões, sobre as resoluções que a gente faz, se nós não estivermos nessa demanda, nesse cuidado, nesse carinho, a gente vai passar apenas aumentando mais um ano na nossa história. E não vai ter diferença alguma o ano de 2025 na nossa vida. Essa é a problemática. Isso, acho que deu agora, né, Gui? Deu? Aí, beleza. Obrigado. Obrigado, meus lindos. Assistência ali tá fera. E uma das coisas que nós, como equipe pastoral, pensamos, dialogando, conversando e instruindo a igreja, nós vamos iniciar essa série hoje, e hoje eu apenas farei uma introdução sobre isso, nós vamos entrar em detalhes, sobre provérbios para a sua vida. O livro de Provérbios é um livro maravilhoso, eu não sei se você gosta de lê-lo, mas você deveria lê-lo com mais frequência. Até porque muita coisa que eu e você fazemos, Caio, parou? Aí. Muita coisa que eu e você fazemos, fica aí comigo, isso, está aqui. Uma das coisas que mais eu e você tem condição de fazer é tomar decisões. Eu falei hoje lá no pessoal dos servos que mais, e eu trouxe os números aqui para você guardar, vamos ver se ele vai funcionando aqui. Você fez em 2024 pelo menos 12.755.000 decisões. Imaginava? Por que isso, pastor? Como assim que eu fiz tantas decisões assim? Você fez tantas decisões assim porque a ideia que a gente faça, foi descoberto isso, não é uma coisa do pastor, mas nós fazemos uma média de 35.000 decisões por dia. Por dia. Estou falando de 3, 10 decisões, 100, 35.000 decisões. É muita coisa, não? Pastor, mas como assim? Eu vou mostrar algumas que eu coloquei aqui. Ó. Por exemplo, acordar. Você não decide se vai acordar ou não? Tem hora que você fala, não, hoje não vou acordar agora não. Vai lá, aperta o botãozinho e ele, né? Mais um. Como é que chama? Soneca, né? Soneca. Então você decide, você acorda, você aperta o soneca. Já começou com uma decisão. Acordou, de repente, eu vou escovar os dentes. Será que eu vou escovar os dentes? Não tem ninguém para beijar? Coisa chata, né, escovar o dente. Alguns dizem que não pode escovar o dente de manhã, porque tem um líquido, não sei o que. Enfim, você tem que decidir. Tomar banho, às vezes tem gente que gosta de tomar banho de manhã, acordar já, 5 horas da manhã, tomar banho, né? Não, pastor, não é comigo não. Maravilha. Tem gente que vai na academia logo cedo, não é, Marcão? Acordou cedo, amor, vamos para a academia. Eu não, vou descansar. E o Marco vai para a academia. Falei só de você, Marco. Você entendeu, né? Ou tomar café mesmo, sai naquela correria. Nossa, porque eu acordei tarde, aquela correria, não vai dar tempo de tomar café, então decidi tomar café na padaria. Ou decidi não tomar café. A vida, mais uma. Ou que roupa que eu vou usar. Ou talvez, eu vou voltar a dormir. Minha esposa está de férias. Cadê minha esposa? Cadê? Está ali. Está de férias. Aí ela acorda no horário normal, que ela vai trabalhar, ela lembra, estou de férias. Aí volta a dormir. Eu falei, eu faço isso só para... Comentou que era só para não perder o ritmo, mas também lembrar que, nossa, eu vou dormir até mais tarde. Uau, né? A sensação prazerosa que se produz, né? Às vezes você volta a dormir. E quantas outras decisões eu e você vamos fazendo, vamos tomando durante o dia? Se você vai abastecer no posto X ou Y, se você vai no lugar, se você vai falar com a pessoa, se você vai colocar isso, aquilo, enfim, são milhares de decisões que no final do dia, a somatória, segundo os especialistas, tem em média de 35.000 decisões.
Mas a despeito das decisões que eu e você fazemos, uma pergunta que eu te faço sobre isso é, de repente, parou aqui, meus lindos, me ajuda aí, por favor, isso. Isso aqui é a bateria do trem aqui? Isso. As suas decisões, quantas foram sábias? Quantas você acha que foram sábias? Por exemplo, poxa, ainda bem que eu levantei. Ainda bem que eu não apertei o soneca. Ou talvez aquele dia, poxa, eu não acredito que logo hoje eu esqueci o celular no vibra e não acordei. Quantas decisões você fez que não foram tão sábias? Ou talvez, onde você se apegou para tomar as suas decisões? Como é que você se ajusta a despeito dos conselhos e provérbios? É um livro de muitos e muitos conselhos, nós vamos falar sobre ele vários dias aqui. E onde você se apega sobre isso? Falei domingo passado, uma pincelada bem simples, falando sobre a ideia de que a gente às vezes olha na Bíblia, eu até estava falando com um amigo nosso aqui da igreja esses dias, olha na Bíblia e de repente você lê pouco a Bíblia, mas vê Instagram, aí você vê vídeo no YouTube, e não tem problema você se alimentar dessas coisas. Mas será que tudo isso está te fazendo bem? Um neurocientista assistindo esses dias uma palestra dele, estava dizendo que o grande problema nosso, esse audiobook que muitos de nós fazem e escutam, eu também escuto, ele é um problema muitas vezes para a gente. Assistir algumas coisas também é um problema. O melhor caminho, segundo ele, para você desenvolver raciocínio lógico, rápido e a mentalidade e memória é ler. Porque quando você ouve, você não imagina, você até se perde. Quando você lê, você começa a ler e fala, opa, nossa, isso aqui, você traz sozinho a imaginação. Quando você assiste, está tudo pronto o cenário, você usa muito pouco da sua imaginação, do seu cérebro. Por isso que talvez você não goste, como muitos da nossa geração não gosta de ler e não lê nada, é muito provável que quando você ficar mais velho, você vai ter algumas doenças muito mais fáceis aqui, do que quem faz bastante leituras. Não sou eu que estou dizendo, são os neurocientistas que falam isso para a gente. E o que eu também fico preocupado é que além de não ler a Bíblia, a gente acaba pegando algumas informações ou conselhos para tomar as decisões mais importantes da nossa vida com gente que não ouve Deus, gente que não conversa com Deus, com gente que a gente sabe que não tem tempo de oração, sabe que, pastor, como que a gente sabe isso? Vou te dar uma dica. Jesus deu essa dica e eu vou usar a dica de Jesus. A Bíblia fala, Jesus dizendo em João, que a boca fala do que está cheio, o coração. Se num 5 minutinhos de conversa a pessoa, ela não soltou um versículo bíblico ou nada de Deus, é muito provável que ela não tem nada de Deus ali dentro, porque a boca fala do que está cheio, o coração. E às vezes nós nos inclinamos, ou ouvimos, ou determinamos estar perto de gente que passa longe de Bíblia, irmão. E nós somos de Deus, povo da Bíblia, povo que escuta a palavra, povo que olha para a palavra, que ouve a palavra, a gente não fala. Por isso que às vezes a gente precisa tomar cuidado com que tipo de conselho, e é essa a preocupação nossa nessa série, que tipo de conselho eu e você estamos tendo, ou com quem nós estamos tomando conselhos. Sugiro que você os tome na palavra, inclusive no livro de Provérbios. Mas há alguns ditados que eu gosto e eu quero trazer para você. Primeiro esse ditado. Coloquei o burrinho nesse ditado popular, mas eu troquei a palavra porque é um ditado chinês, é um provérbio chinês, mas eu troquei burrinho por ignorante. Mas é a mesma coisa, só estou sendo mais leve na palavra. Tá? Mas você pode trocar ali. O pessoal fala, o pastor está brabo. Não está brabo não. Olha esse ditado que diz. Opa! O sábio aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com seus próprios erros. E o ignorante, não aprende de forma nenhuma. Quem é você aí nessa história? Não é sugestivo, é só uma pergunta. Quem é você nessa história? Convivo com muita gente que, meu Deus, está fazendo a coisa errada, errou, sabe que vai dar errado, e acha que vai dar resultado diferente lá na frente.
Aí você chama o ignorante, se você tiver mais intimidade, ô seu burro. E está na Bíblia, está no Salmo o burro. Mula, melhor, não é nem burro, é mula. Não sejais como a mula, que é ignorante e só anda a partir de empurrão. É o salmista ensinando nós pelos animais. Inteligente é aquele que aprende, que faz, erra e fala, poxa, errei. Esse caminho eu não aprendo, não vou mais. Como eu gosto de usar sempre essa expressão, meu pai me ensinava isso na adolescência. Permita que alguém te chame a atenção no máximo 2 vezes, na terceira não é culpa dele. Porque a primeira talvez é porque eu não sabia. Mas depois de novo eu já sabia, aí eu tenho que ter decisão de fazer a coisa certa ou não. Mas o sábio não. O sábio, segundo a proposta de Provérbios, todos os textos ali, ele tem a prerrogativa de nos tornar sábios. E o sábio, por sua vez, é aquele que olha as circunstâncias, segundo o próprio texto, que observa o que está em volta e fala, rapaz, aquele lá fez isso e isso já dançou, para que eu vou fazer? Se você não olha para o mundo, não precisa olhar para o mundo, olha para a Bíblia. A Bíblia é cheia de atitudes de homens e mulheres que erraram. Se fosse um livro lindo, maravilhoso, só contar histórias boas, não tinha as histórias erradas, inclusive do salmista Davi ou do próprio Salomão, de erros, no livro posterior. Mas ele mostra para quê? Para você olhar e falar, opa, já erraram nesse mundo, nessa área. Para que eu vou fazer? Alguém já passou por ali, alguém já trilhou, para que você vai fazer de novo? A mentalidade desse é o sábio. Mas há um outro dito popular que é sobre o tomate. Não sei se você conhece esse dito popular, eu quero que você guarde. Inteligente é saber que tomate é fruta. Sábio é não pôr tomate na salada de fruta. Básico, sim. Vamos deixar o burro de lado, né? Depois ele volta. Vamos falar sobre inteligente e o sábio. Inteligência é isso. Inteligência tem a ver com o conhecimento que você adquire. Por isso que você, por inteligente, sabe que na composição das frutas o tomate se encaixa na família. Mas na hora de você fazer aquela salada com abacaxi, salada de fruta que tem ali, né, que tanto maravilhosa ali, meu rei, salada de fruta, melão, as coisas que você coloca ali, posso pôr tomate também, a fruta? Pode, pô, errou. Por isso que inteligente é saber que tomate é fruta, e sábio é saber que tomate não se coloca numa salada de fruta. Talvez alguns de vocês aqui não sabiam nem que tomate era fruta, né? O que sobrou para você Mas tem um outro dito popular que eu quero te convidar para você ler, ouvir, é sobre o buraco. Um buraco como esse que a gente cai. Olha o que diz esse ditado: inteligente é saber como sair do buraco. Sábio é saber como não cair no buraco. Ignorante é cair sempre no mesmo buraco. Quem é você? Como você toma suas decisões? Quem é o sábio entre nós aqui? Inteligente é que, não, eu sei como fazer essas coisas. Espera-se, inclusive a proposta do livro de Provérbios, ele vai sugerindo alguns caminhos, e um deles é que aquele que adquire conhecimento se torne sábio. Ou seja, se você é inteligente, caiu no buraco uma vez, consegue sair do buraco, maravilha. Qual que é o propósito próximo? É o quê? É ser sábio, evitar aquele buraco, passa longe. Mas tem aqueles entre nós que gostam de um buraco, né? Já dizia a palavra, um abismo chama outro abismo. Tem relacionamento ruim com a pessoa e pega o outro que é igualzinho o outro anterior e se mata de novo. E vai só trocando. Ai, mas Jesus não faz as coisas. A gente chama isso na brincadeira pastoral, é um caçador de buraco. Cara, como tem gente que adora cair em buraco, né, gente? E alguns desses buracos que alguns desses caem, tem areia movediça embaixo. A hora que cai, entra, e quanto mais se mexe, mais se afunda. É só Jesus na causa, né, irmão? Mas é possível não cair nos buracos, segundo. Por isso, eu quero convidar você, algumas considerações a serem feitas sobre isso. Primeira delas, opa, passando tudo aí, tio?
Me ajuda aí. Oh, meu Deus, foi tudo para trás. Eita, fecha aí, está passando meu sermão tudo, eu não estou pregando. Fecha tudo, acabou. Não. Ah, preguei. Amém. Vamos orar, irmãos. Ouvir e refletir agir. Até ouvir. Olha lá, tiraram tudo, até minhas carinhas. Ô, Caio, me ajuda aí, tio. Você está querendo me sabotar hoje, né, Caio? Mais. Aí. Mais um, para baixo. Não, mais um. Mais, desce. Isso, aí. Essa página. Tenha paciência, irmãos, tenha sabedoria. Paciência é a virtude de quem é sábio. Já diz Provérbios. Algumas considerações eu quero que você tenha nessa noite hoje para a gente pensar. Primeiro, nós somos resultados das nossas decisões. Por isso que mais uma vez eu bato na tecla para você ter cuidado e prestar muita atenção no que você decide, como você decide e a partir de quais conselhos você decide, porque você é resultado disso hoje. Há uma frase dessa autora americana, Gary Forman, inclusive teve um dos seus livros com best-seller, ela diz essa frase muito interessante: você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Em cima disso, talvez eu e você deveríamos entender a segunda consideração, presta atenção nisso. Hoje você vive o resultado das suas escolhas que fez há 5, 10, 20 anos atrás. Como já diz o apóstolo Paulo, de Deus não se zomba, aquilo que você planta, você colhe. Vamos ajustar para a nossa palavra de hoje? De Deus não se zomba, aquilo que você decide, você recebe a partir das suas decisões. Então, se você não quis, usar esse exemplo bem simples, tá? Se você não quis, de repente, treinar, é o que está aí, irmão. O chassi é esse. Eu brincava com o Lê, cadê o Lê? Está ali, o Marcelo, o Lê está aí? Não veio? Eu brincava com o Lê esses dias, até com o Silas, os meninos, que eu comecei a lutar jiu-jitsu muitos anos atrás, foi em Londrina, em 99, quando eu vim para Botucatu em 2000, comecei a treinar ali, inclusive tinha Grace, quem é de Londrina lá, o Mesão sabe disso, tinha Grace lá, comecei a treinar naquela era, fui lá para branca, azul, comecei, se eu tivesse continuado, estava também com faixa preta com meus irmãos, não continuei, parei, dançou, aí. Então eles podem dizer, que é preta, parça, eu vou dizer, aqui é branca, ah, se eu tivesse continuado, o si, irmão. O si é o maior problemático da realidade dos angustiados ou dos remorsados, usar que gastar uma palavra errada, né? Da vida, porque, se aquela vez eu tivesse feito isso. Irmão, você não é que você tivesse, você fez, você tomou uma decisão, e o ato de você decidir por algo que você não deveria decidir, foi uma decisão, ou o ato de você não querer ter decidido, já é uma decisão que você fez, e hoje você está colhendo isso. Mas é Deus que quis. Não, irmão, não coloca coisa na responsabilidade de Deus, não, irmão. Vou te lembrar do livro de Gênesis, lá no finalzinho, quando José já estava, depois de toda aquela história de José estava com seus irmãos lá no Egito, já trouxeram seus irmãos, e ele fez as pazes com os irmãos, perdoou os irmãos, mas ele usa uma expressão muito linda que eu gosto demais quando ele diz assim, o mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bênção, dizendo assim, vocês por estarem fora da frequência com Deus, tentaram coisas horríveis a meu respeito, mas Deus transformou. Então não é porque você fez a coisa errada e então estava no plano de Deus, não, se você tivesse feito certo, talvez melhoraria muito mais a situação, mas a graça e misericórdia de Deus faz com que o mesmo erro que eu faço, coopere para o bem daqueles que amam a Deus, mas Ele não tira, José não tira e Deus não tira, o mal que vocês fizerem, então está errado, ou você muda ou vai ser problema. Não ache, por exemplo, esse dia atrás uma pessoa dando uma desculpa, pastor, bebi um pouco mais do normal, né, a gente passa às vezes, e aí eu saí, de repente, acabou a gasolina, e ainda bem porque tinha uma blitz lá na frente, Deus fez acabar a gasolina. Você viu como é que é legal você colocar Deus nas suas responsabilidades? Aí eu brinquei com ele, cara, se Deus estivesse em cena, Ele tinha enfiado água lá dentro, álcool, ar, para você pegar a blitz e ser preso e perder tua carteira. Se eu fosse Deus.
Mas ainda bem, sorte sua, minha e de todos nós, que eu não sou. Mas não bota Deus para satisfazer ou ajustar e falar. Como, por exemplo, alguns jovens aqui, né? Vestibular, faculdade, prova. Não estuda um minuto sequer. Aí faz vestibular e não passa. Aí diz no coração, Deus não quis. Deus não quis, irmão, você não estudou. Facinho jogar para a costa do pai, né? Facinho a gente espiritualizar irresponsabilidade, né? Vou fechar, para não ficar chato. Pastor, meu casamento não deu, Deus quis que a gente separasse. Quando perguntarem isso para Jesus, a gente vai falar sobre isso em março. Quando perguntarem isso para Jesus, como é que é esse negócio de casar? Jesus falou, o negócio é feio. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, está em Marcos. Senhor, então desse jeito é difícil casar, é? E aí eles perguntam, então por que Moisés deu a liberdade, ou a liberação ali para que se divorciasse? Aí Jesus usa uma palavra muito séria que a gente passa despercebido. Por causa da dureza de coração de vocês. Então talvez se você não fosse tão orgulhoso, o seu casamento não teria ido para onde foi. Não foi Deus que te separou, até porque não separará o homem o que Deus uniu. Pode até ser que nem você e a seu cônjuge foi Deus que uniu, foi você, foi os seus desejos, suas carências, suas vontades. Aí agora quer colocar Deus no meio como responsável da trama? Repito dizendo, hoje você vive o resultado das suas escolhas que você fez, ou das que você achou que não fez, mas mesmo assim, há de muitos anos atrás. Mas há uma terceira consideração que eu queria que você guardasse. Opa, passei rápido aqui. Nossas decisões sempre impactam outras pessoas. Não tem jeito, você pode falar, pastor, mas eu sou sozinho. Não importa, as suas decisões, segundo a palavra de Deus, inclusive Provérbios, quando ele vai dizer que aquele que amaldiçoa o seu pai e sua mãe é digno de morte. Então, sua decisão, jovem, afeta os seus pais. As suas decisões, pais, afetam os seus filhos. A sua decisão, cônjuge, inclusive cônjuge, afeta o seu cônjuge, já que somos uma só carne. Por isso que talvez se você não tem motivação suficiente para dizer, não estou nem aí, eu deveria repensar se fosse você. Eu iria repensar. Porque todas as decisões que você toma, quer sejam elas simples, fácil, rápida, ou a não decisão, ela vai impactar um dia sobre a sua história. E vai impactar quem está perto de você. Esses dias eu conversando com uma pessoa, e eu sempre brinco que eu quero viver há 106 anos. E vou morrer velho, bem velho, e vou enterrar muitos de vocês. Sempre digo isso para vocês, né? Tem alguns que dão risada e falam, ô louco, pastor, misericórdia. Ué, irmão, ou nós, ou eu, ou você. Já fiz em menos de 30 dias aqui, 4 velórios esses dias aqui. Espero que não faça o seu tão cedo, mas é a vida. E eu disse para as pessoas que eu quero morrer com 106 anos. 104 bom. E 2 anos eu vou dar trabalho. Vou dar trabalho. Apesar que eu já dou, né? Um pouco mais de idade. Para que, pastor, dar trabalho? Porque eu quero que Deus use a minha vida para ser instrumento na vida daqueles irmãos xarope que vai estar cuidando de mim naquela geração. Que não vai ter paciência, que não vai ter cuidado, sensibilidade, zelo. E a gente está caminhando para isso porque a gente está tratando mais sensível, com carinho e com cuidado, bicho do que gente. Você que faz isso, talvez fique em paz, a tua hora vai chegar de alguém gostar mais de um bicho do que você quando você precisar. Hashtag fica a dica do teu pastor. E essa pessoa disse para mim, pastor, não, eu não quero ficar doente. Eu quero morrer, eu quero assim que seja morte assim rápida, com coisa que a gente escolhe, né? Mas tudo bem. E ela disse para mim, eu quero morrer com saúde, com tal. Aí quando ela disse isso, eu quero morrer com saúde. Aí eu olhei para ela e falei,
Ah, você não vai morrer com saúde do jeito que você está hoje, não, irmão. Ah, não vai. Quer que eu te diga? Brinquei assim, como é que você vai morrer? Pelo que eu estou vendo? Não, você não sabe brincar. Falei, então tá bom. Por isso, querido, nossas decisões impactam todas as pessoas ao nosso redor. Se não é por amor a você, faça por amor quem está perto de você. Essas considerações eu as fiz para a gente iniciar, para sempre entrelaçar essa pergunta no nosso coração. Parou aqui de novo, Caio. Acho que está acabando a bateria aqui, Caio, do negocinho. Para frente, Caio. Vai me ajudando aí, Caio. Acabou a bateria aqui. Consegui carregar essa bateria, ou tiver a bateria? Troca para mim aqui, Caio, por favor. Desce um aqui. Tiago, você me ajuda lá? Só colocar de um controle remoto pequenininho, acho que volta, está vermelha. Volta para mim a outra, por favor, Caio. Como andam as suas decisões? É sobre isso que nós vamos conversar e vamos desenvolver isso sobre o livro de Salomão. Passa mais um para mim, João, por favor, só vai descendo, só passando a flechinha para baixo. Obrigado, João. Os livros de sabedoria, só vai devagar, João, deixa eu falando aqui, eu vou te falando para você passar, por favor. Nós temos os livros de sabedoria de Salomão, o autor, pelo menos 3. Pode ir passando, por favor. Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Esses são os livros que sempre vão nos ajudar a tomar decisões. De certa forma, vão nos ajudar a tomar decisões porque Cantares tem a ver com relacionamento, homem e mulher. Se você é casado, leia Cantares de Salomão, capítulo 7, inclusive. Se você não é casado, vá para Provérbios, que você vai ficar viajando na maionese. Quem foi no acampamento de casais, estudamos Cantares, capítulo vários, inclusive o 7. Depois você tem Provérbios, ali que é o 20º livro da Bíblia, e Provérbios, chamado de Provérbios de Salomão, mas por sua vez não é tanto Provérbios de Salomão, porque não é só Salomão o autor de Provérbios, mas a maioria é Salomão. E esse livro, Salomão o escreveu com o propósito de ensinar, de alertar, de dar alguns dizeres, populares inclusive. Segundo o livro de 1 Reis, Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. E aqui nós temos alguns poucos deles, mas mais de 3.000. E depois você tem o livro de Eclesiastes, que é o último livro escrito por Salomão. E esse livro de Eclesiastes, talvez, como diz o início, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 9, há um tempo determinado para todas as coisas. E ele vai dizendo no final dessa expressão, desse paralelo de tempo, de abraçar, deixar de abraçar, comer, deixar de comer, de cozer, de comer cru, enfim, ele vai fazendo tudo isso, e no final ele fecha dizendo assim, tudo é vaidade, é vaidade, é vaidade. Salomão no final, o Eclesiastes, o último livro dele, ele escreve dizendo assim, gente, experimentei tanta coisa nesse mundo e vai por mim, se você me ouvir, vai viver bem. E aí, por favor, João, desce um pouquinho para mim, desce uma seta. Cantares, Salomão escreveu na sua juventude, com toda a sua testosterona, está ali. Já Provérbios ele escreveu na meia-idade, no momento de sabedoria, coloquei as figurinhas para você guardar bem, tá, hoje, isso aí. Já Eclesiastes ele escreveu de que forma? Quando já estava bem velhinho. Deu certo? Opa, tem mais uma aí? Ô, glória. Obrigado, meus lindos. Até a luzinha. Será que vai agora? Foi? Foi, não? Foi, não? Agora foi. Por isso que eu quero convidar você para a gente deixar Cantares para outro momento, Eclesiastes para outro dia, e a gente vai ficar só com Provérbios, que é esse livro da qual eu quero convidar você para a gente ir. E onde tudo começou, porque você sabe que Salomão foi tido como o homem mais sábio da história da humanidade. E onde começou isso? Está em Provérbios? Está em Eclesiastes? Não, trouxe esse texto para você ler comigo. A referência está em 1 Reis, olha o que diz o texto. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, tinha 12 anos quando estava fazendo essa oração, presta atenção, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Versículo 8,
Aqui estou no meio do seu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. E olha a audácia desse jovem. Dá ao teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este tão grande povo? Disse Salomão. Em resposta a isso, o mesmo texto, um pouquinho mais para frente, o Senhor respondendo a ele disse o seguinte: o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu dizendo assim: uma vez que você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, atenderei o seu pedido. E eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve e nem jamais terá. Teria coragem de fazer uma oração dessa? De repente aparecesse aqui nos dias de hoje, né? O gênio da lâmpada mágica. Você tem 3 pedidos. Aí você faz um desses pedidos. Você tem coragem? Ou você iria como padrão comum de todos nós? Riqueza, quero ganhar na Mega Sena, Senhor. Brincadas das piadas que os 3 ali, nessas piadas de gênio, né? Perguntaram para o rapaz, mineiro, recebeu a lâmpada mágica, tem 3 pedidos, o que você quer? Eu quero um queijo. Mineiro, maior que tem no mundo. Aí apareceu um queijo. Falei, agora, eu quero a mulher mais maravilhosa que existe. Aí apareceu uma mulher maravilhosa. Aí o terceiro, outro queijo. Aí o gênio, por que você pediu 2 queijos a uma mulher? Porque eu fiquei com vergonha de pedir 3 queijos. Às vezes nós está assim, né? Só quer dinheiro, só quer riqueza, só quer tudo, esquece. Fica com vergonha. Mas Salomão não, Salomão era um cara diferenciado. E olha aqui algumas questões da história de Salomão, coloquei para você guardar. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, Agur, capítulo de número 30, Lemuel, capítulo 31, junto com a sua mãe, e inclusive alguns escritos de sábios, misturados em alguns lugares. Foi escrito mais ou menos 900, porque é longo ali a situação antes de Cristo, e é o 20º livro da Bíblia com 31 capítulos. Por isso que eu sugiro sempre a você, hoje, por exemplo, o capítulo 12, dá para você ver ali, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que aborrece a repreensão de alguém que o faz, é o estúpido. Olha, capítulo 12, dia 12, hoje, primeiro versículo. Quanta coisa a gente pode aprender, e tem 31 capítulos, ou seja, você pode ler cada dia um capítulo e tirar, como eu tenho sugerido aqui, um versículo apenas de cada capítulo. Por isso a ideia dele ter 31, escrita de forma poética e que traz ensinos, perdão, erro ali, rápidos. Ou seja, você lê, você fala, nossa, essa foi no meio. Ele não fica dando voltinha, não, ele chega e dá no meio. Alguns ensinos são de probabilidades, escolhas, dizendo assim, ó, se você quiser fazer isso, vai ter isso, se você quiser fazer aquilo, vai ter aquilo, te dando orientações e te dando claramente a opção. Você tem que escolher. Sou eu e você que tomamos a decisão. E no final, a sabedoria, que é a proposta de Provérbios, que é uma senhora, ela se materializa em qualificação no Provérbios capítulo 31, quando fala da mulher sábia. Um outro autor vai dizer sobre o capítulo 31 da mulher sábia, dizendo para nós que toda a sabedoria que se encontra em Provérbios, ela se resume em Provérbios 31, num ser humano chamado mulher. Por isso aqui, fecho para a gente entrar nos desafios. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas aquela que é tola a destrói com as próprias mãos. Irmãs, com muito carinho, vocês têm um peso na casa, na responsabilidade matrimonial de vocês, vocês não têm noção. Gostaria muito que você lesse Provérbios 31, mulher. Ali vai jogar à tona que a Bíblia nunca foi machista. Ela não tem tendência nem machista nem feminista.
Ali você vai ver, lendo Provérbios 31, que a mulher trabalha, que a mulher tem empregada, que a mulher vai, que a mulher volta, que a mulher está inspirada, que ela fala bem do marido, que ela não fala mal do marido, que o marido a honra, que ela honra o marido, que ela volta para casa ainda cheia, com a lâmpada cheia, quem tem ouvidos para entender, entenda, volta à noite sem estar cansada para namorar com o marido. Irmãs, vai ler Provérbios 31, irmãs. Porque muito da nossa história, ela não está sendo como deveria ser por causa da ausência do papel efetivo que a mulher tem que ter. E aqui com muito carinho, esse processo feminista que surgiu na década de 50 ali por trás, ele vem desestruturando o homem, acabando com os machos, inclusive uma das pessoas, não vou dizer aqui, né, não sei como é que está a internet aí daqui a pouco, né? Que é melhor para a mulher fazer sexo com um bicho do que com um homem, para depreciar os homens. Então esse processo é jogar os homens lá embaixo e a mulher lá em cima. Jesus nunca quis isso, a Bíblia nunca falou sobre isso. Nós dois estamos ali, ó. Temos apenas papéis diferenciados. E quando eu não cumpro o meu, protetor, provedor e profeta, a mulher também não consegue edificar. E quando a mulher não edifica, não exija que o seu homem seja provedor, protetor e profeta, que ele só vai ser assim de uma mulher que edifica. Mas nós vamos falar sobre casamento em março. Espero que você venha e não perca isso. Mas no final, a personificação da sabedoria se dá em Provérbios capítulo 31. Mas antes que você entenda alguns detalhes aqui, deixa eu te corrigir em algumas coisas que talvez você já entrou. O que não é sabedoria? Coloquei rápido para você não se perder. Sabedoria não é um mero conhecimento intelectual, isso não é sabedoria. Até porque saber muito não significa ser sábio, talvez significa você ser inteligente. Mas o que difere a sabedoria é que além da sabedoria ser um acúmulo de informações, ela envolve uma aplicação do que se sabe com discernimento para a vida. É aquele professor talvez que você sabe, conhece, que conhece tudo, cara, o cara é inteligente demais, mas não sabe dar aula. É um poço de inteligência, mas não sabe conversar. É um inteligente, mas longe de ser um sábio. Porque a questão de ser sábio envolve essa aplicação do que eu sei com discernimento para aquilo que precisa. Por isso, se você não tem essa postura e é muito inteligente, você continua sendo só muito inteligente. Parabéns. Mas você não é sábio. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz que o conhecimento, inclusive, ensoberbece, mas o amor edifica. Provérbios vai dizer também que aquele que é sábio, ele vive com piedade, com amor, com cuidado. Então, se você se acha inteligente, você é bem inteligente, parabéns. Você continua no caminho de ser só um inteligente e não ser sábio, porque sabedoria não é um mero conhecimento intelectual. Segundo, sabedoria também não é a astúcia ou a esperança mundana. Sabe o que é isso? Trouxe aqui para você entender. Saber muito não significa ser sábio. E a sabedoria, ser astuto, melhor, ou manipulador de situações para benefício próprio, não é uma sabedoria bíblica. Isso é oportunista. E tem gente que é assim, que é egoísta, que é malicioso e que vive dessa astúcia. Sabe aquele cara ligeiro? Ele só é ligeiro, não é sábio. Não confunda, ele é só ligeiro. Ele é astuto. E ele está sendo tomado por uma esperança mundana que rege ele. Mas não tem nada a ver com a palavra, não é sábio, segundo o livro de Provérbios. Tiago capítulo 3, versículo 14 e 15 diz isso. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal e é demoníaca. Um dia a gente vai entrar nesse texto mais preciso, mas eu quero só te dar uma pincelada. A sabedoria, o jeito que você age, toma decisões, ela pode ser do alto, ou ela pode ser terrena, de quem você ouve, de seus amigos, ou ela pode ser animal, instintiva, ou ela pode ser demoníaca, inclusive na área sexual. Mas a gente vai falar sobre isso outro dia. Mas a respeito de que não é, eu quero deixar para você alguns detalhes do que é sabedoria. E eu os coloquei aqui para você guardar e tomar no coração. Sabedoria é um atributo e dom divino.
Atributo e dom divino. Quando nós falamos sobre os atributos de Deus aqui nesses dias, falamos inclusive sobre sábio. Deus é sábio e a sua sabedoria é implacável, é plena, é maravilhosa, é perfeita. E esse é um dos atributos de Deus que é comunicável e Ele se permite dar a nós isso. Por isso que ela não pode ser alcançada apenas por experiência humana ou por algo diferenciado. Não, a sabedoria da qual nós estamos conversando e vamos entrar bastante sobre isso é divina. É algo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não é algo que eu conquisto, compro no mercado ou faço uma faculdade. Não, isso tudo é inteligência, mas a sabedoria que vem de Deus, ela é diferenciada. Inclusive Provérbios fala sobre isso, capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Segunda questão, sabedoria é, mais uma aqui, prática e transformadora. Não é apenas teórica, como ela se confunde às vezes com inteligência, mas ela se manifesta em decisões corretas, em boas atitudes e na maneira como nós vivemos. Tiago fala disso, capítulo 3, versículo 13. Se você puder ler Tiago, capítulo 3 inteiro, vai falar bastante sobre isso. Te trouxe pelo menos 3 versículos daquele contexto. Quem entre vocês é sábio e entendido? Que demonstre por seu bom procedimento. Numa outra ideia, se você quiser entender, se você é sábio, não é o que você fala, é o que você vive. Se você é sábio, tem a ver com o procedimento que você tem no seu trabalho, em casa, na escola, na igreja. Ali te faz o que você faz, te qualifica se você é sábio ou se você não é sábio. Mas aí, por que buscar sabedoria? Por que a gente deveria buscar sabedoria? Quero colocar aqui, cadê? Opa, parou, isso. O texto de Tiago, capítulo 1, nos ajuda a pensar sobre isso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, essa que nós estamos falando, bíblica, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Se há um momento na Bíblia que Deus fala que vai nos conceder, entre algumas poucas, uma delas é essa. Por isso que talvez quando eu lhe sugiro que você no começo do seu dia tenha um momento de devoção, de oração, uma das palavras que possa contemplar a sua oração é dizer para Deus: Senhor, por favor me encha de sabedoria mais um dia para eu viver esse dia com decisões corretas. Agora, se você não tem oração de manhã, pensa, né? A gente faz isso, né? Amém, obrigado, Jesus. Funciona? É muito provável que talvez funcione pela graça de Deus, não pela tua negligência. Mas só o seu pensamento, só Deus está ouvindo. Salmo 139 diz que Deus conhece nossas palavras antes mesmo que elas cheguem aos nossos lábios. Então Ele conhece. Mas Ele não está dizendo que não é para você levar as suas palavras para os seus lábios. Ele está dizendo que antes que chegue, eu as conheço. Ele não está dizendo que eu vou ficar só no teu pensamento. Está dizendo, antes que chegue aos lábios, ou seja, o salmista tem intenção de fazer o que pensa, sair para os lábios para subir para o céu. Então não tome esse texto dizendo como ser vergonhice espiritual. Ah não, Deus sabe o que eu penso, então eu não preciso orar em voz alta. Está errado, você não leu o texto certo, irmão. Antes que meus lábios proferem qualquer palavra, Deus já conhece. Então não quer dizer que você não tem que dizer, quer dizer que você precisa entender que o amor dele transcende, mesmo antes de você soltar um som pelos teus lábios. Mas ele sempre diz para a gente soltar, até porque há várias orações que Jesus fez, e nós temos hoje conteúdo para a gente conversar, porque alguém ouviu ele falando, ele orando, ele saindo do lugar e tendo tempo de oração. E uma das formas que Deus fala sobre isso é essa expressão. E quando você orar, sugestão e conselho do seu pastor, peça para Deus, fala: Senhor, me encha, mas fala com os teus lábios para o teu cérebro ouvir, para a tua mente ouvir, para a tua alma, como o salmista diz, porque está abatida. Fala: por favor, Isaías, hoje você precisa acertar, cara. Hoje você precisa fazer as coisas certas, hoje você precisa ser melhor, cara. Hoje você não está bem, briga contigo, irmão. Agora você vai ficar na infantilidade, você... Amém.
Vai para a guerra com Satanás, assim que você vai ver. A lapada que você vai levar. Talvez ele vai fazer igual fez em Atos, capítulo 15. Eu conheço Paulo, conheço Cristo, conheço Paulo, e sei quem que é. Te conheço não, irmão. O mundo espiritual não conhece os nossos pensamentos. Por isso você devia muitas vezes orar muito mais em voz audível, inclusive no quarto quietinho, não precisa fazer alto, do que ficar achando que falar em silêncio Deus está te ouvindo. Cuidado. A Bíblia nunca nos disse desse jeito. É a gente que quer pegar do texto sem contexto para virar o que eu quero. Por isso, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, todos nós precisamos, faz parte da minha oração. Eu quero finalizar dizendo para você alguns benefícios, porque você precisa ser sábio. Primeiro deles, tudo no livro de Provérbios. Melhora o nosso relacionamento com Deus. Porque o próprio texto de Provérbios, capítulo de número 1, versículo 7, vai dizer que o temor do Senhor é a base, é a estrutura, é o início de toda a sabedoria. Ou seja, quando você tem sabedoria, quando você se assimila, quando Deus permite que você receba a sabedoria dos céus, a primeira coisa que começa a melhorar na sua vida é seu relacionamento com o Pai. Por quê? Porque você vai começar a fazer as coisas da forma certa, vai começar a priorizar o que é certo, vai começar a abrir mão daquilo que não faz parte, porque o teu relacionamento com o Pai, o teu ouvido à voz do Pai, está muito mais clara. E infelizmente nós não temos isso, porque a sabedoria nos permite um relacionamento mais profundo com Deus, alinhando os propósitos dele com os meus, e assim nós vamos vivendo essa confiança na sabedoria de que Deus está no caminho certo comigo e eu estou com Ele. Por isso que se eu fosse você, eu me tornaria sábio esse ano, para você melhorar seu relacionamento com Deus. Segundo, pode passando agora aí, Caio, por favor, se você puder, acho que está falhando aqui. Mais um benefício para você ser sábio, lhe dará proteção e segurança. Livramento do mal, olha o que diz Provérbios, exatamente o capítulo 2, versículo 11, todos de Provérbios aqui. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará dos caminhos dos maus, dos homens de palavras perversas. Ser sábio nos preserva da proteção daquilo que os outros estão tentando fazer com a gente. E aí talvez quando você diz às vezes, né? Pastor, estão tentando criar alguma coisa contra mim. Se você fosse sábio, estava protegido. Mas também segurança e confiança, ao que diz Provérbios capítulo 3, 23 e 26. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Gente, melhor benefício para ser sábio? Está aí, é só buscar essa sabedoria em Deus. Olha o terceiro benefício, por favor, Caio, me ajuda aí. Lhe dará vida longa e paz. Algumas pessoas talvez vão ter conflito sobre isso, mas olha o que diz o texto de Provérbios. Primeiro, longevidade e prosperidade. Provérbios 3, 1 e 2. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração e os meus mandamentos, pois elas prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Prosperidade e paz. Sabedoria. Se eu fosse você, eu buscava a sabedoria para viver mais. Honrar pai e mãe, primeiro mandamento com promessa, longa vida. Ser sábio, porque você vai precisar para viver bastante. Mas também saúde física e espiritual, Provérbios 3, 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você o quê? Saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Entendeu porque eu quero viver 106? Quero buscar sabedoria, irmão. E aqui, ó, para mim e para você, só pedir, só buscar. Mais uma, Caio. Mais um benefício ser sábio, bom relacionamento com as pessoas. Olha que coisa boa. Imagina a festa de final do ano, desse ano, você ser melhor e ter um relacionamento com as famílias ali melhor. Natal não é fácil. Favorecimento diante dos outros, Provérbios 3. Olha esse texto, irmãos. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-o ao redor do seu pescoço, escreva-o numa tábua e no seu coração. Então, depois disso, essas
propostas, essas parábolas, essas utilizações de linguagem, de comparação que ele coloca, é para dizer que você vai se utilizar de tudo da palavra no seu coração, vai viver com ela e amá-la. E aí o que vai acontecer? Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Ou seja, a galera vai gostar de você, irmão, porque tu é sábio. Relacionamento pacífico, Provérbios 15:1, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ou seja, aquelas tretas que você tem no seu casamento ou no seu relacionamento, qualquer que seja, está faltando um irmão sábio no meio dos dois, irmão. Quem que vai ser? Que vai acalmar. Mais um benefício, quinto, por favor, preservação da vida e futuro promissor. Olha o que tem para nós quando nós nos tornamos sábios em Deus. Caminhos da vida, olha o que sugere Provérbios 4:10-13. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo. Que esse é o complicado da gente, né? Não é só ouvir, é aceitar. Ouça o que eu digo e aceite, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela há de depender a sua vida. Mas também, esperança no futuro, que a gente está perdendo cada dia. Mas olha o que diz Provérbios 24:14. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Por isso, passa mais um, Caio. Qual é a sua decisão para 2025? A minha sugestão é que você se torne sábio, e é possível. Não estou dizendo aqui de coisas que não vão acontecer, ou que não podem acontecer, pelo contrário, o que eu estou dizendo desses benefícios, são algo alcançáveis, apalpáveis, que Deus me dá, te dá, e promove isso para nós. Basta eu e você tomarmos uma decisão e falar: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Ou seja, eu quero chegar no final de 2025 e olhar para vocês, para todos nós, e perceber, olhando como se olhasse num espelho a nu: gente, esse ano eu estou mais sábio. Como Deus foi bom comigo. Briguei menos, errei menos, tomei decisões mais cautelosas. Gente, esse ano, nossa, misericórdia de Deus foi uma benção comigo. Mas se você não tomar a decisão de ser sábio, você vai só acumular anos, anos e anos e anos. E aí quando você chegar para mim, como muitos de vocês às vezes chegam para mim e falam: pastor, porque se eu tivesse uma bola de cristal gravado no HD, tudo aquilo que a gente fala aqui, eu teria te dito. Você lembra aquele dia que a gente sugeriu que você fizesse isso e você nem deu ouvido? Pelo contrário, a hora que eu dei a sugestão, você saiu e foi tomar água. Era aquele dia. Ou você nem lembra porque você nem conversou com o teu esposo, com a tua esposa sobre aquilo, ou seja, não remoeu. Salmo de número 1, remói, conversa, dialoga, fala: meu, você viu, o pastor estava bravo. Fala pelo menos isso então com seu marido, com sua esposa. Você viu que o pastor estava feio, com aquela camisa para fora? Mas fala, o que ele pregou então? Você viu como o pastor estava bravo, com as palavras meio duras? Você viu aquele mulinha que ele colocou lá? Fala, conversa. Quero convidar você para a gente encerrar, convidar o pessoal do louvor para subir. Caio, por favor, ouvir, refletir e agir. Presta atenção nessas últimas frases que eu quero que você guarde. Primeiro, o nosso sucesso ou fracasso está relacionado às suas escolhas. Sugiro que você seja sábio, mas é você que decide. Segundo, você pode ser sábio, dependerá do seu relacionamento com Deus. Por isso sugiro, busque sabedoria. Comece já amanhã, segunda-feira, ou hoje à noite mesmo, ou no começar a amanhecer, peça todo dia, faça dessa palavra contemplada nas suas orações: Senhor, me dê sabedoria. Terceiro, confie em Deus, Ele é sábio, e deseja que sejamos sábios. Ele deseja que eu e você sejamos assim.
Por isso, talvez eu e você deveríamos ser encontrados como filhos sábios. Quando Ele olhar para nós, Ele vai olhar e vai dizer o que a respeito de mim e de você? Se você é o meu, aquele filho... O Isaías é um filho ignorante, porque apanha, e está lá. Vai para o céu, mas, nossa, como apanha aquele miserável. Ou Ele vai dizer de mim, aquele Isaías é inteligente. Está errando, apanhando. Confundindo inteligência com maturidade, né? Porque está ficando maduro, aprendendo melhor. São duas coisas bem distintas. Ou eu quero ouvir de Deus quando Ele olha para mim, esse Isaías está ficando sábio. Olha, que orgulho. Como você quer que Deus converse com você ou Deus reaja com você? Como você deseja que na assimilação com Deus você se desenvolva? Há uma canção que a gente tem cantado, eu quero convidar você a ficar em pé nesse instante, nós vamos cantá-la. E ela fala sobre a boa parte. Nós tínhamos duas pessoas para escolher, Marta e Maria. Duas podiam escolher Jesus. Uma escolheu, a outra não escolheu. Com essa canção eu quero desafiar você a ter e tomar a decisão de escolha. E a minha sugestão é que você escolha ser sábio. Escolha ser uma pessoa melhor. Escolha permitir que Deus te encha, me encha, nos encha de sabedoria, para que tudo ao nosso redor, inclusive as nossas decisões, sejam embasadas por aquele que é autor e consumador da nossa fé. Vamos fazer isso?